Pedro, pode ler, por favor. Boa noite a todos. É do livro... Eu estou com a câmera fechada porque eu não estou em casa, tá? Aí bem. a gente não abriu. É do livro Palavras de Vida Eterna, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o título da página: Paz em Casa. E, em qualquer casa onde entrardes, dizei antes: paz seja nesta casa. Jesus, Lucas, capítulo 10, versículo 5. Compras na terra o pão e a vestimenta, o calçado e o remédio, menos a paz. Dar-te-á o dinheiro, residência e conforto, com exceção da tranquilidade do espírito. Eis porque nos recomenda Jesus, venhamos a dizer, antes de tudo, ao entrarmos numa casa: paz seja nesta casa. A lição exprime vigoroso apelo à tolerância e ao entendimento. No limiar do ninho doméstico, unge-te de compreensão e de paciência, a fim de que não penetres o clima dos teus, afeição de inimigo familiar. Se alguém está fora do caminho desejável, ou se te desgostam arranjos caseiros, mobiliza a bondade e a cooperação para que o mal se reduza. Se problemas te preocupam, os apontamentos te humilham, cala os próprios aborrecimentos, limitando as inquietações. Recebe a refeição por bênção divina. Usa portas e janelas sem estrondos brutais. Não mova os objetos de arranco. Foge à gritaria inconveniente. Atende ao culto da gentileza. Há quem diga que o lar é o ponto do desabafo, o lugar em que a pessoa se desoprime. Reconhecemos que sim. Entretanto, isso não é razão para que ele se torne uma praça onde a criatura se animalize. Pacifiquemos nossa área individual para que a área dos outros se pacifique. Todos anelamos a paz do mundo. No entanto, é imperioso não esquecer que a paz do mundo parte de nós. Então, é uma lição muito importante, né? E diz respeito praticamente à família, né? No que acontece no dia a dia dentro de uma família, né? Porque é uma família desajustada, nós vamos encontrar todas essas coisas, né? E nós costumamos lembrar que nós não vivemos numa casa, nós vivemos num lar. E o lar tem outra concepção diferente de casa, né? Casa é a estrutura física. O lar, eu acho que é, vamos dizer assim, acho não, tenho certeza, que é a bênção da convivência com os familiares, né? Mais ou menos isso que eu entendi. Obrigado, Pedro. E como a lição mesmo nos diz, né? A paz não pode ser comprada, ela tem que ser construída, né? Então, nós temos sim que entender qual é essa paz que nós desejamos. Se é a paz, né, daquela visão ainda materialista de que eu tenho tudo, não preciso de nada, ou se é a verdadeira paz, aquela que carregaremos conosco, onde quer que estejamos, independente do que estivermos passando, estaremos em paz, né? Que é essa paz espiritual que levaremos conosco para todo sempre. Então, independente de uma ou de outra, né, a primeira é ilusória, porque estaremos baseando essa falsa paz nas aquisições que os bens materiais podem nos dar, ou na segunda, mesmo despidos ou desprovidos, né, das benesses materiais, conseguimos caminhar pelo mundo com a paz em nossos corações, né? Mas isso é tarefa de cada um de nós, é a aquisição de nossas próprias almas.
Vamos, então, fazer a nossa prece. Eu queria... Desculpe, eu Oi, Bel, pode tô falar. no trabalho. Eu estou no trabalho, eu quero pedir desculpas, porque eu acho que é muito importante também. Eu tenho um... Fechou o áudio, Bel. Peraí, você está me escutando, né? Eu vou tentar ir para... Porque eu estou no telefone. Eu vou tentar ir para a página... Uma partezinha que eu quero ler. Porque quando vocês falam em paz, a gente tem que entender também, porque eu fico escutando muita gente falando porque a paz, a gente não deve fazer nada, é só aceitar o que está acontecendo na nossa vida. Então, tipo assim, tem uma parte que é muito legal, que eu estou vendo esse áudio e vídeo do nosso lar, e tem uma parte que eu achei muito bacana, que é: Jesus entregou-se à turba de amotinados e criminosos por amor à redenção de todos nós, mas não entregou o mundo à desordem e ao aniquilamento. Todos devemos estar prontos para o sacrifício individual, mas não podemos entregar nossa morada aos malfeitores. Lógico que a nossa tarefa essencial é de confraternização e paz, de amor, alívio aos que sofrem. Precisamos ter esse cuidado, mas quem não sabe preservar não é digno de usufruir. Então, eu acho assim, que essa coisa aqui foi ótima para o que a página está falando. A gente tem que, sim, procurar uma paz interior, mas isso não quer dizer não lutar pelaquilo que a gente acha que é certo para a humanidade. Com certeza. Nós não temos que ser passivos, né? Nós temos que usar dessa consciência para podermos empreender as nossas energias nessas construções, né? Aonde formos chamados para contribuir na obra do bem. Então, realmente, essa mensagem que a Bel trouxe, ela complementa a página que o Pedro nos leu, né? Sim, porque Jesus não foi passivo, né? Jesus trouxe o bem com firmeza, com assertividade, né? E com atividade. Ele não foi passivo, né? O que ele não foi beligerante, né? Jesus não foi beligerante. Mas também olha a distância de Jesus para nós, né? Um dia chegaremos à condição dele, com certeza, a ponto de, diante de Pilatos, né? Quando preso, ele responde a Pilatos e o soldado lhe esbofeteia o rosto. E ele vira para o soldado e diz assim: por que me agrides se sabes que eu falo a verdade? Olha essa grandeza e essa paz interior, né? Se fôssemos nós, queríamos pelo menos chutar a canela do outro, né? É assim, mas chegaremos lá, com certeza. Obrigado, Pedro. Obrigado, Bel, pelo comentário, pela lição. Oi. Mauro. Oi, Verônica. Posso falar rapidinho? Um minutinho só? Pode. Gente, olha, essa mensagem foi diretamente para mim, tá? Tenho certeza que não foi para mais ninguém desse grupo. Porque isso tudo que foi dito, tanto pela primeira fala que eu esqueci, que foi que leu, tanto Pedro. como pela Bel, o Pedro e a Bel. Exatamente isso. Mas eu queria fazer uma ressalva. Como nós, né, eu sou muito imperfeita, eu não consigo ter toda essa tolerância, toda essa paciência dentro da minha casa. Estou aprendendo aos poucos, já consigo relevar muitas coisas. Quando o Pedro falou arremessar objetos, eu fazia isso mesmo, mandava copo, colher de pau, panela, voava. A minha casa parecia assim, sobrenatural, tudo voava aqui, porque eu não aguento. Você está entendendo, Mauro? Você sabe do meu problema. Agora, eu vou fazer vou falar uma outra coisa. O Valdemir, eu nunca mais na minha vida vou esquecer o que o Valdemir me ensinou em uma consulta. Ele falou: Verônica, quando você se sentir ofendida, pensa bem. Você é isso que ele falou? Você é aquilo? Você é acolá? Você é? Eu falei: não, nunca fui e não sou. Aí ele virou para mim e falou:
Então, por que você se ofende? Se você não é nada disso, por que você se ofende? Depois que eu ouvi isso do Valdemir, gente, muita coisa mudou na minha cabeça. Eu parei e pensei, realmente é isso mesmo. Se eu não sou nada disso, por que eu estou me ofendendo? Por que eu estou querendo partir para a briga se eu não sou isso? Isso, assim, entrou como se fosse um antídoto na minha mente. E hoje, graças a Deus, isso está melhorando muito, 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 e eu já consigo ter um certo controle. Porém, nem sempre, porque é muito difícil, Mauro. Você sabe, Mauro. Você sabe. Então, mas aí é que está, Verônica. Nós ainda não conseguimos. A fala não tem que ser eu não consigo, eu ainda não consigo. Porque todos nós temos as nossas dificuldades que ainda não conseguimos vencer. Mas chegará o tempo em que nós sim venceremos, né? Então, essa é a meta, ok? Nós não sairemos dessa encarnação perfeitos, mas nós temos que dar um passo na direção da perfeição. Então, é isso. Então, não se desmotive por ainda encontrar em você situações que você está lutando para adquirir. Então, continue na luta, porque se nós ainda não alcançamos, é porque precisamos ainda de muito trabalho, de muito entendimento, de muito esforço para consolidar em nossas almas mais uma dessas virtudes, ok? Então, é isso. Ok. Persevere e sigamos em frente. Obrigado, Mauro. Nada. Vamos à nossa prece. Quem gostaria de fazer a nossa prece de início da nossa reunião de hoje? Marisa, quer fazer a nossa prece? Soldado no quartel quer serviço. Abre o teu áudio, por favor. Se quiser, ninguém é obrigado. Não sei se eu se eu fico muito, vou ficar muito à vontade, viu, para fazer ainda. Eu tô revendo, né? Depois de muito tempo, eu estou voltando a estudar o espiritismo, então às vezes eu me sinto um pouco insegura. Tá Se bom. você não se incomodar, De eu jeito nenhum. agradeço. Nada. Fica tranquila, tá bom? Então vamos pedir ao Obrigada. Evandro. Evandro, faz a nossa prece, por favor. Sim, Mauro. Boa noite. Senhor Jesus, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos reunidos para estudar a sua palavra. Se conosco, Senhor, que os espíritos estejam à nossa volta, nos inspirando, nos orientando, para que possamos aprender o que for necessário para cada um de nós, para que possamos crescer um pouco mais essa noite e trocarmos as nossas experiências também. Possamos crescer um pouco mais, Senhor, a partir do ensinamento da nossa palavra. Possamos receber a vossa inspiração para que possamos aprender o que for necessário. Amém. Obrigado, Evandro. Pessoal, vamos então lá. Estamos no capítulo 10, no item 4 do Evangelho, ok? Quem vai fazer a leitura para a gente? Vai ser a Verinha? Eu faço. Eu posso fazer. Quer, Ronald, então? Prioridade é sempre as damas. Então, muito obrigada. Então O vamos lá. Ronald sempre assim. Então, Sempre vamos um lá. cavaleiro. Isso. Vamos lá. Item 4. A misericórdia é o complemento da brandura, porque aquele que não é misericordioso não poderia ser brando nem pacífico. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas.
O ódio e o rancor demonstram uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que estão acima dos males que eles possam fazer. Uma é sempre ansiosa, de uma sensibilidade sombria e cheia de amargura. A outra é calma, plena de mansidão e caridade. Ok. Então, aqui está a fórmula do sucesso, né? Nós acabamos de falar sobre isso nas mensagens e nos comentários. E aqui ele diz, ó, que a misericórdia é o complemento da brandura, é o complemento da brandura. Então, ser misericordioso não é ser brando, mas o misericordioso é brando, ok? Então, é o complemento. E ele continua. Porquanto aquele Mauro, que... tu fica sem áudio. Não Oi? sei se foi só para mim. Eu O fiquei quê? sem áudio teu. Ah, vou ler de novo. Está me ouvindo agora? Sim, sim. Tá bom. Então, ele diz aqui, ó, que a misericórdia é o complemento da brandura. Porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Então, olha que interessante, né? Ela consiste o quê? Ela o quê? A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Então, quando alguém nos ofende, né? Quando nós agimos com misericórdia, é não dar atenção à ofensa. Então, mais ou menos aquilo que o Valdemir falou para a Verônica. Se aquilo que te falam não é verdade sobre você, por que nós vamos nos apoquentar? Porque ele vai entrar exatamente nesse quadro aqui, ó. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. Então, se a gente parte para a violência, para o insulto, para a ignorância, estamos demonstrando essa nossa pequenez espiritual. Ao passo em que eu não digo esquecimento, porque ninguém esquece, ok? O que nós podemos fazer é compreender. Compreender aquele momento do outro, do irmão, do companheiro, do próximo. Compreender que naquele instante ele estava sobre essa baixa elevação, né? Ainda deixando extravasar aquele homem velho, grosseiro. Então, se eu compreendo isto, eu tolero aquela agressão. Mas eu não vou esquecer. Porque o esquecimento, gente, tudo aquilo que nós registramos faz parte do nosso arquivo espiritual. Tanto é verdade que os espíritos relatam com riqueza de detalhes tudo aquilo que passaram. Olha lá, 2000 anos, né? Quando Emmanuel conta a relação dele com o Chico. Não contou lá os detalhes? Não contou o detalhe da agressão, de ter sido queimado, né? Da prisão que ele fez do filho do outro lá, que acabou sendo seu perseguidor. Então, a gente não esquece, mas a gente perdoa, tolera, compreende. São coisas diferentes. Tudo bem? Entendemos isso? E ele lá diz, ó, o esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada. Então, de novo, Emmanuel é uma alma elevada? Sim, é. E ele não esqueceu o que passou, porque faz parte do nosso aprendizado. Joana é um espírito elevado? Sim. E não esqueceu do que passou, ok? Então, nós não esquecemos, mas ele nos descreve dessa maneira. Então, o esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada. Eu substituiria o perdão das ofensas, a compreensão da pequenez humana, nos torna almas elevadas, ok? Que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel, ou seja, aquele que não esquece, aquele que guarda rancor, aquele que espera vingar-se. A outra é calma,
toda mansidão e caridade. Então, se a gente compreende, né, o destempero do outro, se a gente perdoa as ofensas, né, se a gente exercita o dar a outra face, o perdoar 70 vezes 7 vezes, nós estaremos treinando para essa calma, a mansidão e a caridade diante do ofensor. Por isso que nós teremos, lá mais para frente, no Evangelho, amai vossos inimigos. Ok? Ficou claro isso? Podemos seguir? Vamos adiante. Infeliz daquele que diz, eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito reclamaria o perdão das próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz para perdoarmos ao nosso irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ok, está aí, né? Essa é a fórmula. E ele fala, então, aqui do perdão, não do esquecimento, porque o esquecimento ele não vai acontecer, mas eu posso perdoar. E quando a gente perdoa alguém aqui na sala já deve ter vivido isso, né? Ter sofrido uma ofensa, uma agressão, ter sido passado a perna, né? Ter tido prejuízos materiais, emocionais, né? Familiares, não importa qual prejuízo. E perdoou a pessoa. Sempre que nós nos deparamos com aquela pessoa, nós não vamos lembrar do motivo pelo qual aquilo aconteceu? Ou o motivo pelo qual aquela pessoa foi agente de algum prejuízo, apesar de eu ter te perdoado? Sim. Então, o que o perdão vai me proporcionar? Continuar convivendo com aquela criatura, não desejar mal a ela, ok? Mesmo em ela precisando, eu estar ali pronto para auxiliá-la. Isso é o perdão, gente. Ok? Agora, nós não esqueceremos aquilo que aconteceu, porque faz parte do registro da nossa existência. Mas nós podemos sublimar o fato. E sublimar é o perdão. O perdão é, olha, vamos continuar a conviver, o que passou, passou, né? Eu compreendo, né, aquilo que aconteceu, né? Vamos adiante, vamos construir uma relação melhor daqui para frente. É isso. Isso é o perdão das ofensas, isso é tolerar, né? Isso é ser misericordioso. Ok? Mas esquecer, nós não esqueceremos. Vamos adiante. No entanto, há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. A primeira é grande, nobre, verdadeiramente generosa. Desculpa, Mauro. Tem um fundo musical. Mas não sei o que aconteceu, não mexi em nada. Tem algum mau contato aí no seu fone, porque está vibrando aqui na sala? Não. Aqui está ouvindo bem. Mas Melhorou? aqui na sala entrou um ruído. Melhorou? Não. Deixa eu ver se tem alguém com áudio aberto aqui, que pode ser que esteja jogando... Eu não estou ouvindo nada. Está ouvindo agora, Vera? Eu estou, tranquilo. Agora melhorou. Pronto, melhorou. Vamos lá. No entanto, há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. A primeira é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segundas intenções, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda que ele tenha toda a culpa. A segunda é quando o ofendido ou aquele que se crê ofendido impõe condições humilhantes para perdoar e faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se ele estende a mão, não é com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo: vede como sou generoso. Em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera, tanto de uma parte quanto de outra. Não, isso não é generosidade, é apenas uma maneira de satisfazer o orgulho. Em qualquer contestação, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra maior desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, sempre conquistará a simpatia das pessoas imparciais. Ok, é bem claro aí esse texto, né? Aquele que vai, de fato, de forma sincera, agir no sentido de entender a dificuldade do outro
né, perdoando sua atividade, seu comportamento, tudo mais, sem querer que se passar por bom moço. Esse é aquele que, sinceramente, né, está se colocando como alguém misericordioso. Outros apenas querem botar uma capa de generosidade, quando, na verdade, sua intenção maior é tentar transparecer aquilo que ele não é. Isso a gente encontra tanto no meio dos encarnados, quanto nos espíritos também. Por isso é tão importante para quem trabalha, né, na mesa mediúnica, no trabalho mediúnico, estarmos atentos a essas presenças espirituais, né? Tanto que no livro dos médiuns, Kardec já nos alerta, né? Antes de aceitar, né, qualquer comunicação, né, que nós possamos ter a certeza de que aquele espírito é um espírito de Deus, né? Ou seja, é um bom espírito, é bem intencionado, ele quer realmente nos auxiliar e não nos deixarmos conduzir pela fascinação, pela mistificação, que muitos também se aproveitam para angariar a confiança do grupo e depois conduzir, né, para processos menos dignos. Diga, Angélica. O Mauro, eu não tenho essa grandeza de alma, não. Porque eu vou te explicar, não. Mas eu acho que é tão pequenininha que Eu, por exemplo, eu tenho um caso que aconteceu comigo, né, na família. Eu tenho uma prima que é muito difícil. Ela é uma pessoa complicada, mas assim, a gente sempre tratou muito bem, sempre convivemos muito bem, né? Porque nós sempre suportamos as grosserias, as falas, tudo. Aí chegou um momento que aconteceu uma conversa distorcida assim no grupo, né, da família, mas aquilo passou, não teve. Aí eu fui me dirigir a ela para até brincar, né, com aquilo que tinha acontecido. Aí eu vi que ela tinha me bloqueado e não queria mais conversa, né? A gente vê quando é bloqueado. Eu não fui atrás mais, não. Sabe? Eu, assim, se ela quiser, se ela vier precisar de mim, eu estou aqui à disposição, mas eu estou aqui. Eu não vou atrás, não justifico, não peço explicação, não. Eu acho que, assim, parece, pelo que ele fala aqui, que a gente teria que ceder mais um pouquinho, né? Mas, para mim, assim, é uma pessoa que é como se não existisse mais. Agora, se precisasse vir até mim, tudo bem. Pois é, então. Essa atitude que você adotou foi uma atitude de indiferença, né? É indiferente, né? O que eu acho é que a gente deve estar sempre pronto para buscar uma harmonização nas relações. Lá na nossa casa, um irmão espiritual nos deixou o seguinte ensinamento: que na vida nós temos que aprender a ser porto. O que o porto faz? O porto ele está sempre pronto para prestar o auxílio dos barcos que chegam até ele. O porto não vai atrás do barco. O porto se prepara para prestar o auxílio para os barcos que chegam. E também não se incomoda quando o barco, depois de reparado, segue sua viagem. É uma figura muito interessante, né? Então, o porto não fica lá chateado porque o barco não vem até ele, ou não fica chateado porque o barco, depois de todo o cuidado que o porto teve, seguiu sua viagem. É mais ou menos isso, né? Então, que você esteja pronta para prestar o auxílio, né? Vai chegar o momento em que esse convívio vai acontecer de uma maneira ou de outra, que vocês vão se encontrar em algum momento, né? E que você reaja com esse espírito de harmonia, né? Sim. Se for preciso, desculpe-se, mesmo sabendo que você não tem motivos para se desculpar. Uma outra, esse já é mais conhecido, né? Que diz assim: na vida você quer ter razão ou quer ser feliz?
Se você quiser ter razão, você vai ficar brigando porque você tem razão. Não, não vou pedir desculpa. Não vou lá saber dela como é que ela está, porque eu tenho razão, ela saiu porque ela quis, ok? Se eu quero ser feliz, então o que eu vou fazer? Fulano, olha só, se eu fiz alguma coisa que te magoou, me desculpe, né? Vamos recompor a nossa convivência, né? Vamos buscar aquilo que nos deixa feliz mutuamente. As nossas diferenças, nós não vamos conseguir mudar um ao outro, mas nós, sim, podemos deixar de canto o que nos separa e botar na frente de cada um de nós o que nos une. Então, isso é construir a felicidade, né? Então, a gente tem que se fazer essa pergunta. Na vida, eu quero ter razão ou quero ser feliz? Então, é isso. Também nós vamos enxergar isso quando estivermos estudando Amai vossos inimigos. Ele lá diz textualmente, amar o inimigo não significa conviver igual com um amigo. Não é igual. Existem problemas, existem arestas que não foram resolvidas. Ok, mas isso não significa que eu tenha que odiar, que eu tenha que querer mal, que eu vou virar as costas. Não é isso, né? Então, a gente precisa estar pronto para quando surgir a oportunidade, e ela vai surgir, para que a gente faça a nossa parte no intuito de harmonizar aquela relação. Não, isso aí eu estou pronta. Eu só não vou assim, não procuro mais também. Então, você está igual o Porto, né? Está esperando o barco É, chegar até você. Ok. se chegar. Obrigada. Diga, Emerson. 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 Acho que o Emerson está com dificuldade lá, gente. Sim. Opa. É que eu estava... tu falasse que aquelas pessoas que simulam o perdão, elas estão sendo falsas. Mas, algumas vezes, a gente tem que enxergar aquilo, pelo menos, eu procuro enxergar, que é um esforço dela se melhorar. E a gente deveria sempre estimular, mesmo que seja, que nem a caridade, aquela caridade obrigatória que a gente tem, para ela se esclarecer que o melhor que a gente deve fazer é sempre o caminho do conciliamento. E eu vejo que em a gente ceder um pouquinho, a gente diminui o que me chamou a atenção no texto ali, o amor próprio. Eu não vou deixar de gostar menos de mim se eu for lá e oferecer um auxílio a alguém que já me foi prejudicado. Eu vejo aquilo ali como uma grandeza, porque eu estou me desvestindo do meu eu para ajudar o próximo. Agora, falando nisso, me fez lembrar uma vez, eu era caixa num posto de gasolina e um rapaz me passou um cheque sem fundo, da época do cheque, né? E eu fui cobrar ele disse que não ia me pagar, tudo bem. Aí um dia, voltando para casa, eu encontrei ele baleado na calçada. Eu perguntei se ele estava bem, ele disse que estava, eu chamei um táxi, botei ele no táxi e mandei ele embora. Ele foi embora. Eu poderia simplesmente não ter passado e nem dado bola para ele. Então, eu sabia que ele tinha me prejudicado, eu sabia que ele não ia me fazer retornar o custo que tinha me dado, né? Que foi meio alto. Mas eu, na hora, pensei assim, não, é alguém precisando, eu conheço ele, eu sei quem ele é, vou poder ajudar. E isso a gente tem que sempre ver. Se a gente é cristão, como a gente diz que é, e a gente é espírita, sempre a gente tem que tirar essa não é máscara, mas essa vestimenta do eu, e sempre que a gente veio é pelo próximo. Quando a gente faz ao próximo, a gente se beneficia e faz o que o Jesus mandou, amar a todos, né? Sem medida, né? Era isso. Exatamente, Emerson. Então,
você deu um bom testemunho, um exemplo do que o Evangelho está nos dizendo aqui. Você esqueceu a ofensa. Na verdade, você não levou em consideração o prejuízo que ele lhe causou. Você viu ali um irmão que precisava de ajuda e você estava na condição de ajudar e prestou o auxílio. É isso aí, é isso que o Evangelho pede da gente, né? Então, diz o ditado, né, que o bem que fazemos é nosso advogado onde quer que estejamos. Então, você naquele momento fez o bem, sem olhar a quem, exemplificou o amar os vossos inimigos, apesar de que você não o tinha como inimigo, mas alguém que de alguma maneira lhe prejudicou. Você suplantou isso e fez o bem. Essa é a proposta do Evangelho, esse é o caminho que todos nós precisamos conduzir e vivenciar, né? Diga, Verônica. Oi, tá ouvindo, Mauro? Sim. Essa fala do Emerson e da Angélica me fez lembrar uma coisa que eu fiquei com muito medo quando eu escutei pela primeira vez há trocentos anos atrás, que foi, todos nós sabemos como espíritas, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás vivo. Mauro, logo no começo, né, dos estudos da doutrina, quando eu ouvi isso, eu fiquei com tanto medo, eu não parava de pensar no fulano, no ciclano, no beltrano. Eu falava, meu Deus, mas eu não quero chegar perto daquele fulano, porque ele me causou muito mal. Como que eu vou me reconciliar com ele? Eu só pensava dessa forma. Depois, um médium chegou perto de mim, e a gente tentando trabalhar essa causa, falou para mim, Verônica, ninguém é vítima 100%. E faça tudo isso aí. E eu querendo, sabe, me reconciliar. E um dos meus maiores problemas, não inimigo, eu acho até uma palavra muito forte, foi o meu próprio irmão. Nós tivemos muitas tribulações durante muitos e muitos anos e viemos a nos reconciliar após a morte, após o desencarne de meu pai. Hoje em dia é só amor, mas a gente troca ideia sobre tudo que aconteceu e eu me sinto muito realizada por isso ter acontecido. Então. Entendeu, Mauro? Pode falar. Vocês colocaram as diferenças de canto, resolveram aquilo que era motivo de animosidade entre vocês e se harmonizaram. Gente, é isso. O ditado evangélico, né, que a Verônica citou, né, reconcilia-te com teu inimigo enquanto está a caminho, é exatamente isso. Porque enquanto estamos a caminho, há a possibilidade da reconciliação. Depois que desencarnarmos, fica mais difícil. Okay? Quando é que nós vamos ter uma outra chance de estarmos juntos? Nós não sabemos. Então, o melhor momento é o agora, porque todos estão aí, né? Então, vamos tentar, sim, buscar essa reconciliação, porque vai ser benéfico a todos os envolvidos, a todos nós. Obrigado, Verônica. Nada, obrigado a você. Vamos lá, pessoal. Podemos seguir? Vamos lá. Reconciliar-se com seus adversários. Reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estáis em caminho com ele, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz e que o juiz vos entregue ao ministro da Justiça, e que sejais postos na prisão. Em verdade vos digo que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centavo. Mateus, versículos 25 e 26. Capítulo 5, versículo 25 e 26. Então, aqui está o ditado, né, que a Verônica citou, né, nós até comentamos aqui. Então, quando ele fala aqui, né, que ficaremos na prisão até pagar o último ceitil, né? Que prisão é essa, gente? Qual é a prisão? Prisão mental, né? Não. É a reencarnação. Nós ficaremos ligados à reencarnação até pagarmos o último centavo. Ok? Tá certo. Então, é no processo reencarnatório em que nós estaremos juntos aqui, ó, convivendo. Ah, não me resolvi nessa, não tem problema. Vai para o mundo espiritual, vamos esperar uma nova oportunidade, vocês vão estar juntos novamente, e aí vamos começar de novo. Vamos continuar até que
aquele problema seja resolvido. Ok? Por isso que diz lá, pagar até o último centavo. Então, qualquer diferença que ficar pendurada, mal resolvida, terá que ser resolvida um dia, né? A gente sempre gosta de citar o caso do Chico, né? Porque é bem emblemático. 2000 anos depois, ele veio resgatar aquilo que ele fez o Emmanuel sofrer na condição do Públio, né? Quando ele cegou com a espada quente os olhos dele lá, né? Na época do Cristo. Ah, então ele teve os olhos queimados aqui? Não, mas ele teve um glaucoma. Então, não precisa ser olho por olho, dente por dente, né? A gente vai resgatar de acordo com a nossa necessidade, com o nosso merecimento. Mas será pago. Atenuado, pode ser, com certeza será atenuado, porque a misericórdia do Pai é muito grande. Mas isso não significa que nós estaremos isentos. Por isso que a gente respeita, mas não concorda com a posição dos nossos irmãos evangélicos, quando eles citam, né, que Jesus veio e levou todos os pecados do mundo, que basta aceitar Jesus que os seus pecados estão perdoados. Negativo. Isso não é justiça. Ok? Nós teremos, sim, que resgatar todos os as nossas dívidas, porque nós estaremos, então, sob a batuta da lei, e da lei divina nós não escaparemos. Oi, Cristina. Não, porque eu vou fazer só mais tarde. Vou fazer o frango agora para comer. Ok. Tudo bem, gente? Podemos seguir? Alguém quer comentar algo? Diga, Íria. Olá, boa noite, gente. Boa noite. Então, Mauro, quando tu falas, né, essa questão dos pecados perdoados, né, eu fico me questionando, com muito respeito, claro, aos nossos irmãos católicos, que eu fui católica durante muito tempo, e é uma coisa que eu sempre me questionei muito. Quem deu procuração para os padres se acharem que toda pessoa pode ir até eles e ser perdoado dos pecados? É uma coisa que eu sempre me questionei a minha vida. Quando eu fui para a faculdade fazer filosofia, o questionamento começou muito maior e foi um determinado... Eu não deixei, apesar que minhas convicções já estavam mudando, continuei indo à igreja. E um belo domingo, na missa, ocorreu que o padre começou a falar lá que as pessoas não se confessavam mais, que não adiantava comer hóstia e não se confessar, aquela coisa toda lá. E falou umas coisas que eu não concordei. Eu levantei e disse, eu não concordo com isso. E, com licença, eu vou embora. E nunca mais fui na igreja, nunca mais apareci em nenhuma igreja, nem A, B, nem C, nada. Nunca mais participei de igreja nenhuma, porque eu sempre questionei muito, porque o que eu posso ver hoje, por mais que a gente tenha fé, eu acho que Jesus Cristo não outorgou ninguém, não deu procuração para ninguém vir aqui dizer, ó, conta os teus pecados aqui para mim que eu vou te perdoar. Eu não sei o que vocês pensam nisso, eu sempre digo com muito respeito ao catolicismo ou qualquer outra religião, que não é essa a questão aqui que eu estou levantando, não é questionar a religião, mas sim essa atitude, que tem muitas coisas que não dá para entender, porque se você vai ler Bíblia e vai estudar um pouco as questões espirituais que o Cristo nos deixou, em nenhum momento ele declarou isso. Então, quando eu comecei a estudar antropologia e teologia na faculdade, eu percebi que isso foi uma invenção na época das autoridades lá para controlar, manipular uma população toda.
Essa questão de perdoar pecados, eu sempre questionei a minha vida toda. E eu acho que é um desses motivos que eu estou hoje estudando a doutrina espírita. Eu só queria fazer essa colocação. Então, você já deu a resposta, né? O homem se apropriou de uma atribuição que não lhe foi dada, né? Então, quando a Igreja Católica se organizou, e aí veio a história dos papas, né? Em que você, o homem falho, atribuía divindade a pessoas também comuns, né? Dando títulos de santos, então santificando indivíduos, ele também se apropriou de forma distorcida da fala de Jesus, né? Vinde a mim, traga, né, o seu fardo e eu vos aliviarei. Mas o que é isso? É deixar na mão de Jesus? Está aqui meus problemas todos, toma aí, agora eu vou levinho? Não. É entendendo a sua proposta, vivenciando os seus exemplos, que nós vamos enxergar com maior leveza aquilo que cabe a nós superarmos, vencermos e corrigirmos. Essa é a mensagem quando Jesus fala isso. Só que, de novo, com todo respeito, mas isso é história, né? Isso não é nenhuma fala pejorativa, é história. A Igreja, ela se politizou, ok? Então, ela era usada politicamente para o controle das massas. E muita coisa foi criada em função disso, tá bom? Então, quem não queria ter seus pecados perdoados? Os nobres, na sua maioria. Os pobres, na sua ingenuidade. Então, a Igreja se apropriou disso. Não, eu tenho a outorga, eu tenho o poder dado por Deus, né, que também Jesus era considerado Deus, para lhes perdoar o pecado. E assim foi até hoje, não é? Então, você tem razão, eles não tiveram nenhum contrato, nenhuma outorga, né, para se revestir dessa autoridade, não tem. Mas usam isso como ferramenta, como instrumento de controle da sociedade que convive com eles. Faz parte das ferramentas do clero, né? Então, é isso, gente. É o que aconteceu e acontece até hoje. Mas a sociedade vai mudando, a sociedade vai amadurecendo, a sociedade não se contenta tanto mais com determinados dogmas que não têm uma explicação racional e lógica, e aí surgem naturalmente os conflitos, onde as pessoas abandonam determinada teoria filosófica e vão buscar outras que sejam mais claras, mais condizentes com a sua nova forma de pensar. Isso é natural, né? A sociedade ela vai evoluir naturalmente para essa maturidade psicológica e também espiritual. Diga, Ronald. Inclusive, quando eu estive visitando uma daquelas igrejas em Minas Gerais, em Tiradentes, em Ouro Preto, é incrível. As pessoas que faziam parte da igreja financeiramente, ou seja, que contribuíam para a igreja, os seus túmulos estão no chão, no piso da igreja. Está lá no granito da igreja, está lá uma plaquinha, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Aqueles que não contribuíam, nem direito tinham ao cemitério que era, geralmente, ao lado da igreja. Quer dizer, isso aí vem de longa data, infelizmente, sim, até hoje, né? Eram chamadas, como é que eles chamam? Tem um termo, eles vendiam, né, o perdão, vamos dizer assim. Até hoje, acho que ainda existe isso. É verdade. Desculpe, eu não Bel. tenho como... Fica difícil para eu levantar a mãozinha. Sem problema, não. Oi, gente. Eu só queria mais uma vez, que toda vez que a gente toca nesse assunto, eu sempre... Isso fica com aquela pulguinha na minha orelha, porque é o seguinte, apesar de ter gente que usa da religião para fazer coisas que não devem, isso é em qualquer religião,
Mas também, por outro lado, se a gente ficar olhando, por exemplo, o católico, ele não sabe o que a gente sabe. Mas isso não quer dizer que tem milhares de gente na Igreja Católica fazendo bem, e até mais do que gente na casa espírita, ou como no Evangelho, ou como, entendeu? Então, assim, o lance melhor é a sua conduta. Aonde quer que esteja, fazer o bem você pode fazer em qualquer religião. Tanto que nosso lar tinha um monte de padres lá, né, em altos cargos, que já atingiram aquela evolução e eram católicos. Então, assim, claro, a igreja, como o Mauro falou, foi muito usada politicamente, foi muito usada para botar reis nos lugares, no seu lugar, para manter aquele poder, venderam lote no céu, fizeram o que foi. Mas isso pode acontecer em qualquer lugar. A gente pode ver também gente que na casa espírita que vai chegar lá, por que eu não estou aqui no nosso lar, no Mundo de Regeneração? Eu dei tantos passes, eu fui em tanta palestra, frequentei todos os estudos, segunda, terça, quarta e quinta, mas, na verdade mesmo, é as suas ações, o quanto você agiu, o quanto você realmente é caridoso para o seu próximo. Então, não interessa, gente, a religião, aonde eu estou, é onde você se sente bem. Por exemplo, a minha irmã mais velha, ela teve a mesma oportunidade da gente, estava lá na casa, não, o Maurinho sabe, estava na casa espírita, era bicho solto, não adiantou nada, entendeu? Aí virou evangélica, totalmente mudou a vida dela, gente. Parou de beber, parou de fumar, parou de ir para festa, entendeu? E agora vive uma vida muito melhor, moralmente, espiritualmente. É onde você se sente bem. Religião é onde você se sente bem. E como a gente está em diferentes faixas de evolução, cada um vai chegar no seu lugar na hora certa. Não adianta a gente tentar incutir ideias de, entendeu? Pluralidade dos mundos, etc. Cada um está no seu nível de evolução. Essa é a minha maneira de pensar. Bel, você trouxe, de fato, uma grande verdade. A gente costuma dizer o seguinte: qual é a melhor religião? Aquela que me torna uma pessoa melhor. Ponto. Então, pode ser no hinduísmo, pode ser no umbandismo, no candomblé, na igreja católica, evangélica, seja onde for, ou até igreja nenhuma. Desde que eu me torne uma pessoa melhor, esse é o meu caminho. Então, tem pessoas, né? O Valdemir sempre fala isso, né? Existem vários guichês, né? Cada pessoa vai sentir simpatia por um guichê. Porém, todos nós vamos embarcar no mesmo trem, que vai nos levar ao mesmo final, né? Que é o quê? Chegarmos à condição de espíritos puros. Então, se a mensagem do catolicismo me faz bem, ótimo, esse é o seu vagão. Ah, se o outro me faz bem, esse é o seu vagão. E assim nós vamos embarcando no vagão que nos ajudará a sermos pessoas melhores. Se isso está acontecendo, esse é o nosso melhor caminho. É isso, eu concordo plenamente com o que a Bel trouxe, porque, de fato, primeiro, né, não é objetivo de nenhum de nós ficarmos aí criticando a escolha dos outros, né? Temos que fazer a nossa avaliação, como a Íria fez. Ela chegou no momento em que a respostas que ela precisava, a igreja não dava. Então, então agora eu tenho que procurar outro espaço, porque esse aqui já não me satisfaz mais. E isso acontece com muita gente. Eu conheço espíritas, né, que eram espíritas, deixaram o espiritismo e foram para o umbandismo, estão felizes da vida, né? Tem outros que eram bandistas e foram ser espíritas. Eu conheci um amigo meu de faculdade que era coroinha, estudava para ser padre. Hoje é pai de santo. Então, e é uma pessoa feliz. Então, isso é o que nós temos que entender, né? A casa de meu pai tem muitas moradas, beleza? Essa mensagem ela é muito ampla, muito extensa. E ela se enquadra também nisso. Aonde que eu vou, qual a morada que eu vou entrar para encontrar o Pai? Vai depender das nossas necessidades e daquilo que nós vamos encontrar como resposta. Mas o objetivo é: isso está me tornando uma pessoa melhor? Se está, estamos no caminho certo. Se não está, teremos que procurar ainda um pouco mais. Ok? Obrigado, gente. Vamos parar aqui, então.
porque faltam 2 minutinhos. Vamos parar, então, retomar aqui o item 5, tá bom? Então, reconciliações com os adversários. Item 5. A gente volta na semana que vem, no início desse item. Vamos, então, fazer a nossa prece. Lembrando que amanhã estaremos lá na Rádio Rio de Janeiro. Vamos substituir o Valdemir, porque ele não vai poder estar. Está tudo bem com o Valdemir, tá, gente? Não é nenhum problema de saúde. Ele só está preso lá pé da mãe dele, né? Mas está tudo bem. Então, ele só não pôde estar conosco hoje, nem vai poder estar amanhã na rádio. Nós vamos, então, lá substituí-lo. Então, contamos com a ajuda de vocês, enviando suas perguntas, suas dúvidas, porque o programa Respondendo aos Ouvintes, o nome já diz, né? Respondendo aos ouvintes. Se não tiver pergunta, não tem programa. Então, por favor, colaborem lá, estejam presentes, deixem seus likes, compartilhem, deixem comentários, para que a gente fortaleça a rádio, que precisa muito, tá bom, pessoal? Então, vamos fazer a nossa prece. Quem gostaria de fazer a nossa prece? Angélica, faz a nossa prece, por favor. Deus, nosso Pai, Jesus, mestre e amigo, nós agradecemos pelo nosso encontro da noite, pelo estudo, pelos conhecimentos que nos foram passados, e que nós possamos, Jesus, fazer desses conhecimentos a nossa prática. Possamos nos tornar pessoas melhores, sempre lembrando do que aqui aprendemos. Pedimos, Jesus, que os lares de todos nós que estamos aqui neste momento, mesmo que virtualmente, possam ser abençoados, aqueles que lhes são caros. Pedimos a proteção para aqueles que estão neste momento também nas ruas, nos hospitais, por aqueles que clamam socorro. Nós agradecemos, Jesus, o alimento, a água, tudo que o Senhor tem nos trazido de bom. E te pedimos que perdoe os nossos erros, as nossas ofensas, e nos ajude a sermos pessoas melhores. Contamos sempre com a presença dos bons espíritos a nos orientarem, a nos conduzirem no caminho melhor. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Nós precisamos muito de Ti. Que assim seja. Que assim seja.